estudantes da educação de jovens e adultos, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma conversa sobre a história e a arte. E dentro do nosso componente, que é história relacionado à arte, vocês sabem que a gente vem pesquisando e estudando e encaminhando a parte de história e cultura afro-brasileira e indígena. E na nossa programação, os diversos grupos étnicos, vejam, e as manifestações artísticas na comunidade e na cidade de Curitiba, no estado e no país todo, e a diversidade cultural, étnica e religiosa. Então, vamos começar observando uma imagem e o convite que vou fazer a vocês é para apreciar esta imagem. Observem estas mãos sobrepostas, estas mãos diversas, e em que você pode pensar a partir desta imagem? De quem seriam estas mãos, essas mãos diferentes? De que pessoas poderiam ser? Pessoas com que sonhos, com que vidas, com que lutas, alegrias, tristezas, enfim, com que experiências, que palavras, mensagens, ideias lhe vêm à mente ao observar essa imagem? Você já passou por uma experiência semelhante a essa, de colocar as suas mãos sob as mãos de outras pessoas também? Isso exige de nós um certo desprendimento, uma doação, uma aceitação, não é mesmo? E então, observando essa imagem, você já pode ter uma ideia do assunto que a gente vai desenvolver hoje? Sim, nós vamos falar sobre diversidade, sobre gente e, claro, sobre um tema que é buscando a unidade na diversidade. Então, vamos seguir adiante. Vamos falar sobre pessoas, isso mesmo. E para falar de pessoas, nós vamos falar, sim, de igualdade. Nós vamos falar de diversidade, de diferenças e de individualidade. E para falar de tudo isso, nós vamos falar sim de identidade. A identidade é algo que nós construímos. Como é que nós construímos a nossa própria identidade? Como é que nós chegamos a nós mesmos? Nós somos seres únicos, não é mesmo? Como é que nós chegamos a essa representação de nós mesmos, a esse autoconhecimento sendo únicos? A identidade é um conjunto de elementos que nos torna únicos. Envolve a percepção de si mesmo, da individualidade, é construída nas interações sociais e ao longo da vida. A identidade pessoal é constituída de outras identidades. A nossa identidade é constituída da identidade social, da identidade profissional, da identidade de gêneros. Nós vamos reunindo outras identidades, vamos assumindo outras identidades ao longo de toda a vida. E como é que ocorre o desenvolvimento da identidade cultural de origem étnico-racial? Você já parou? Quais foram as experiências para pensar sobre isso? Quais foram as experiências que fizeram, que nos fazem ter esta tomada de conhecimento? Eu tive, neste período, a satisfação de conhecer, ainda que não pessoalmente, mas parcialmente, uma pessoa que vai nos ajudar por meio de um depoimento, de uma explicação,
de um relato a melhorar esta compreensão de como se dá o desenvolvimento dessa construção da identidade cultural de origem étnico-racial, que é a professora Almira Maria Maciel. Então, ela vai nos falar agora, daqui na sequência, e eu vou pedir a vocês que prestem atenção no relato dela, porque a partir da explicação dela, depois nós vamos retomar alguns conceitos, algumas ideias e vamos dar sequência, dar continuidade, certo? Então, vamos ouvir esse depoimento, esse relato da professora Almira Maria Maciel. Olá, tudo bem? Meu nome é Almira Maria Maciel, sou professora, trabalhei na Rede Municipal de Ensino de Curitiba, onde me aposentei como pedagoga. Estou aqui para conversar com vocês a respeito de identidade. Como é que se constrói, como é que se forma a nossa própria identidade? Aquilo que nós somos, o que nós pensamos a nosso respeito e tudo mais. Desde criança, eu observei algumas diferenças. Naquele tempo eu pensava como diferença. Por que é diferente a minha irmã? Por que é diferente o meu irmão? Por que eu tenho primas e primos, tios e tias, seja do lado do meu pai, do lado da minha mãe, que são diferentes nos seus cabelos, seus tons de pele, o formato do seu nariz, da sua boca, e aquilo foi me despertando a curiosidade. Junto com isso, ainda em criança, também momentos que o tratamento era diferente. Por exemplo, assim, em criança foi dito para mim, não fale comigo porque eu não falo com o telefone para não dar confiança para preto, então não quero que você fale comigo. Me identificando com a cor do telefone, eu percebi isso. E era um primo. Em outros momentos, ainda na infância, quando cheguei na escola, sentei na primeira carteira no primeiro dia e logo em seguida chega uma menina que me diz para sair daquela carteira porque aquela carteira era dela. E ela usou a seguinte expressão: você senta lá atrás, sua negrinha nojenta. Eu fui lá para trás. E o meu pai me disse que depois, quando eu contei, que eu não deveria ter feito isso, já que eu tinha chegado antes. Outro momento da infância importante também foi uma professora que eu tive no 4º ano do primário. Ela era uma mulher negra, bastante firme, decidida, enérgica, excelente professora e que me ensinou a me valorizar. Com tudo isso, mais tarde, na vida adulta, já na vida profissional, eu fui percebendo também diferenças de tratamento. Mas, junto com isso, eu tive a oportunidade de participar de cursos de formação através das comunidades eclesiais de base. Lá eu aprendi muitas coisas e percebi que era possível sim buscar um conhecimento ainda maior a respeito do povo brasileiro, porque o povo brasileiro é da forma como é, porque ele tem as características que tem, e tudo isso me despertou o interesse, como eu disse, de buscar esse conhecimento. Fui estudar, fui participar do movimento negro, ao qual sou filiada até hoje. Sou filiada a um grupo de movimento negro chamado Movimento Negro Unificado, que luta contra o racismo. Eu fui tentar compreender o que era o racismo. E nessa compreensão, eu aprendi que sim, o povo negro que no Brasil, e que para cá foi trazido, pertencia a vários grupos populacionais, a vários povos, e que nós somos descendentes deles. E que o Brasil cresceu e se desenvolveu graças ao trabalho e ao conhecimento desses povos. Isso me fez entender a importância de negros e negros no Brasil, o quanto nós somos responsáveis por trazer o Brasil até hoje crescendo e se desenvolvendo, o que nos dá bastante orgulho de saber que somos descendentes desses povos. Que testemunho valioso, não é mesmo? Você já teve alguma situação parecida
como a que foi relatada pela professora Almira? Você já conheceu, já viveu alguma experiência e teve a ajuda, o incentivo, o apoio, o encorajamento de alguém em alguma situação parecida também como a que foi relatada pela professora Almira? São situações que nos fazem ter esse desenvolvimento da identidade. Bem, vamos fazer agora alguns desdobramentos. O conceito, a ideia de raça, é um conceito que foi ressignificado pelo movimento negro. Não é um conceito que está associado à ideia biológica. Então, não está associado ao conceito biológico, o conceito de raça. Tem o sentido da valorização do legado africano, certo? Bem, o IBGE pesquisa a cor ou raça da população brasileira com base na autodeclaração. Falando em IBGE, a gente fala muito na sigla. O que é mesmo IBGE? É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Só para irmos adiante. O IBGE, então, realiza pesquisas sobre a população brasileira. Uma dessas pesquisas é o censo demográfico. Tá? E o que faz o censo demográfico? Ele faz a contagem da população, faz a identificação de características da população, a produção de informações sobre o modo de vida da população, mostra o crescimento e a situação de vida da população brasileira, ajuda a definir políticas públicas e a decidir onde serão feitos os investimentos. E na pesquisa para o censo, então, o censo demográfico, pergunta-se às pessoas sobre sua cor ou raça de acordo com as seguintes opções: branca, preta, parda, amarela e indígena. Vejam, este é uma parte da pesquisa que é levada pelas pessoas que fazem a pesquisa nos domicílios. Então, ali pergunta-se sobre o município, registra-se, né, o município, porque é uma pesquisa feita em todo o país, e é feita, então, ali os primeiros registros, né, de identificação. Sobre a moradia, o tipo de casa, de domicílio, onde a pessoa vive, e, continuando, as características depois, então, adicionais do morador. A identificação, então, étnico-racial, então, ali para todos os moradores daquele domicílio. Então, a pessoa responde, como foi dito ali, a questão por cor ou raça, branca, preta, amarela, parda ou indígena. E ainda, se é indígena ou não. E se for indígena, se pertence a qual etnia, certo? Nós temos aqui uma autodeclaração agora, enviada por uma estudante da educação de jovens e adultos. Vamos ouvir. Oi, professora, tudo bem? Eu sou Aparecida Soares da Silva Andrade de Santa Cândida e eu estudo na escola Augusto César Sandino e eu faço EJA à noite. E eu também autodeclaro que eu sou a minha cor parda.
E eu sou meio mestiça índia, porque minha avó foi pegada lá, né? E eu acho que é isso aí. Beijo, professora. As pessoas, então, têm as suas histórias e todas essas histórias constituem, né, este processo de identificação. Vamos adiante. Na pesquisa nacional por amostra, acompanhem, por favor, de domicílios desde 2012 a 2019, vamos ver, acompanhar, por favor, a população residente por cor ou raça no nosso país. 42,7% se autodeclararam de cor branca, 9,4% de cor preta, 46,8% de cor parda e 1,1% somam amarela e indígena. Agora vamos ver esta mesma população de uma outra forma, de um outro arranjo e organização. Então, 42,7% de brancos e temos ali 46,8% de pardos, 9,4% de pretos, que somam 56,2% de brasileiros. Quer dizer, mais de 50%, 56,2% da população do Brasil é não branca, né? É composta de afrodescendentes, de negros. Então, é a maior parte da população brasileira. Este ano, o IBGE divulgou uma estimativa de crescimento da população brasileira para todos os municípios neste ano de 2020, com a data de 1º de julho. Houve um crescimento de 0,77%. Então, foi uma estimativa, porque, na verdade, não houve o censo, né? O censo deste ano foi cancelado e provavelmente ocorra no ano seguinte. Então, nós já somos, de acordo com essa estimativa, que houve 211,8 milhões de brasileiros. Tendo como referencial a pesquisa anterior que vimos, a maior parte dos brasileiros é de uma população negra. Agora, uma outra pesquisa que foi feita já há bastante tempo, mas que foi feita em todos os estados do Brasil e uma pesquisa que foi feita com todas as idades de brasileiros e que tem dados de uma abrangência muito grande e, portanto, revelam dados de bastante confiabilidade, é a seguinte pesquisa que diz que 89% e, portanto, então quase 90% dos brasileiros admitiam existir preconceito de cor no Brasil. Mas 90% se identificavam como não racistas. 90%. O que significa essa pesquisa, que inclusive até é bastante conhecida já, porque já foi feita há um tempo atrás? É a mesma coisa que perguntar a uma pessoa: você admite que o racismo existe, o preconceito de cor de pele no país existe? Sim, ele existe. E você é racista? Não, eu não sou racista. Então, é a mesma coisa que negar. Dizer que sim, que sabe que existe, mas dizer que não é, que é racista seria uma outra pessoa. Seria mais ou menos o mesmo que dizer que racistas são os outros e não, mas aquele que está afirmando. Entretanto, a pesquisa tem um número de respostas equivalentes.
Então, isto revela que há um problema no resultado da pesquisa no Brasil. Vamos um pouquinho mais adiante. A filósofa, ativista Djamila Ribeiro diz o seguinte: nunca entre numa discussão sobre racismo dizendo, mas eu não sou racista. Por que ela diz isto? Porque o que está em questão não é um posicionamento moral individual, mas um problema estrutural que ocorre há séculos e séculos e séculos e que está enraizado no dia a dia e nas políticas e no fazer das pessoas diário. E de onde vem o racismo? Do não saber, ou seja, da desinformação, do pré-julgamento, ou seja, do preconceito, do achar-se melhor ou diferente, ou seja, da arrogância, por exemplo, preconceito, racismo, discriminação. Precisamos conversar sempre sobre isso. Vamos ver no verbete do dicionário uma definição sobre preconceito. Preconceito, opinião, substantivo masculino. Opinião ou ideia preconcebida sobre algo ou alguém, sem conhecimento ou reflexão. Quer dizer, é uma opinião, uma ideia preconcebida sobre algo ou alguém, sem conhecimento. É algo que a pessoa acha que é, mas ela não tem conhecimento, não tem certeza. Acha. Atitude genérica de discriminação ou rejeição de pessoas, grupos, ideias em relação a sexo, raça, nacionalidade, religião. Preconceito racial, intolerância. Bem, intolerância também é outra palavra que se usa muito por aí. O contrário de intolerância é tolerância, né? Vamos ver esta questão da tolerância, né? Que se usa-se também. Tolerância, a gente sabe que é tolerar, né? Suportar, aguentar. Mas este é um termo que para pessoas, numa escala de valores humanos, talvez não seja também o termo mais adequado, certo? Então, nós vamos ficar com respeito numa escala de valores humanos, certo? Vamos adiante. Na Organização das Nações Unidas do Brasil, que fez há alguns anos, poucos anos atrás, fez uma campanha, a seguinte campanha: tem gente que sofre discriminação todos os dias. E se fosse com você? Bem, essa pergunta é boa. E se fosse com você? Vamos ver um depoimento. Cláudia Luna, a presidente da ONG Elas por Elas, Vozes e Ações das Mulheres, concorreu a uma vaga para uma colocação e não foi escolhida em função da sua cor de pele. Então, ela deu o seguinte depoimento: da mesma forma que o racismo pode ser aprendido, ele pode ser desaprendido. E é isso que se faz, que as escolas fazem, né? A educação das relações étnico-raciais. Outro aspecto importante, também trazido lá na narrativa da professora Almira, também na declaração da estudante, né, na história dela, né, é a questão da ancestralidade, né, da história, né, que vem sendo contada. Vamos ver também o que significa este termo. Ancestralidade, qualidade
ou condição do que é ancestral. Vamos adiante para até termos o entendimento. Herança e legado das gerações passadas. Hereditariedade. Olha, o dicionário traz até um exemplo ali, colocado em uma frase. Dedicou-se ao estudo da ancestralidade das etnias de Angola. Angola fica lá no continente africano, é um país lá do continente africano. Então, ancestralidade é herança, é o legado das gerações passadas, é a hereditariedade, certo? Bem, a história de vida das pessoas, então, é muito importante e precisa ser registrada, porque a história ajuda a constituir esta identidade, a identidade cultural, a identidade de origem étnico-racial de todas as pessoas. Nós somos feitos de histórias. A presença negra em Curitiba foi uma exposição que ficou em cartaz em 2018 e 2019, lá na Casa Romário Martins, e virou um livro digital. Nesta exposição e neste livro, ele traz a primeira imagem de que se tem conhecimento de Curitiba, e nesta imagem do Jean-Baptiste Debré, de 1827, aparece um jovem negro como protagonista, provavelmente ali na construção da Capela São Francisco de Paula, que foi concluída em 1811. Então, este livro, este acervo, mostra a presença negra na região de Curitiba. Vamos, então, um pouquinho mais adiante. Ali, uma família em Curitiba, de Abelardo Ferreira, reunida em uma foto para as bodas de prata. Isto já em 1943. E aqui nós vemos, então, a capa deste acervo, deste livro digital, que inclusive é disponível. Nós já estivemos conversando sobre o primeiro presidente da província do Paraná, o Zacarias de Góes e Vasconcelos, sobre as igrejas, inclusive a catedral, o sistema de encanamento, o chafariz, o bebedouro da Praça Zacarias, os engenheiros André e Antônio Rebouças e a Enedina Alves Marques, a primeira mulher negra engenheira do Brasil, que se formou na Universidade Federal do Paraná em 1945, e trouxemos, entre tantas outras mulheres negras representantes aqui da região do Paraná e de Curitiba também, uma outra que, embora seja natural do estado de São Paulo, é atualmente professora da Universidade Federal do Paraná. Há tantas outras também professoras, mulheres, outros também representantes, mas pelo período recente, a professora Rita de Cássia dos Anjos, professora de física, uma cientista, foi vencedora do Prêmio para Mulheres na Ciência de 2020 agora. Então, há muito orgulho, fazendo novamente referência à narrativa da professora Almira Maria Maciel. Há muito orgulho e muita cultura, muita história a ser contada para dar continuidade a estas aulas. Vamos fazer alguns registros agora? Então, por favor, peguem o caderno e nós temos coisas bem bacanas para registrar agora, certo? Vamos lá. Vamos fazer sobre o censo. O censo, ele é realizado de 10 em 10 anos, em todo o território brasileiro. Qual é o objetivo desta pesquisa? Esta resposta vocês vão copiar junto com a pergunta, certo? É um exercício de produção escrita e de
ter o conteúdo junto no caderno, certo? Podem fazer essa produção e nós já partimos para outra questão. Agora, o que é ancestralidade? Vamos registrar. É a herança, a hereditariedade, o legado transmitido pelas gerações passadas. Podem registrar no caderno. Agora, inspirados na escritora Conceição Evaristo, que disse: "Eu não nasci rodeada de livros, e sim rodeada de palavras", nós vamos fazer uma atividade. Qual ou quais palavras fazem parte da sua trajetória? Quais palavras? O que você ouviu ou recentemente ou quando era menor? O que faz parte da sua trajetória, da sua ancestralidade? Registre, por favor, no seu caderno.
Agora, inspirados em uma outra escritora, na Maya Angelou, que disse o seguinte, uma outra proposta: não há agonia maior que suportar uma história não contada dentro de você. Há alguma história não contada dentro de você? Essa história pode ser sobre outra pessoa, não precisa ser sobre você, ou sobre alguma injustiça, alguma situação que você sabe que uma pessoa passou. Você pode registrar esse depoimento e fazer o envio para a sua professora, certo? Pode, por favor, registrar a questão no seu caderno para fazer a produção posteriormente. Bem, essas são respostas pessoais que vão ser produzidas depois. E agora, de que forma você e todas as pessoas podem ajudar a combater o racismo, a discriminação e o preconceito? Esta também é uma produção que será feita posteriormente e poderá ser entregue e levada na escola, certo? Registrem, por favor, a pergunta no caderno. Nós recebemos do CEI Davi Carneiro, lá da Regional do Boqueirão, lá da direção do diretor Daniel, vice-diretor Tiago, a coordenadora Débora e da professora Josiane Bonar, um tutorial de aprendendo a fazer turbante. Vamos ver! Vocês? Então hoje eu vim aqui para a gente falar um pouquinho de um continente maravilhoso, que é o continente africano, que ele é composto por muitos países na África. E esses países têm muitas mulheres e homens que usam turbante, como este que eu estou usando e como este quadro aqui, ó, que eu amo, das africanas. O turbante, ele pode ser usado da forma que eu estava aberto, ou pode ser usado também eu fechando ele, Eu fecho e uso ele totalmente fechado. Por que eles usam turbante em muitos países da África? Como proteção do sol e também como um adereço, muito quente, então uma forma de proteger o couro cabeludo e também como um adereço. E agora eu vou ensinar vocês como fazer um turbante.
Então, como fazer um turbante? Aqui é uma calça, tá? O legal é que seja um tecido bem molinho, ó. Aí você coloca na tua cabeça, tá? Vem aqui, dá uma ajeitada. Opa, peraí. Dá uma ajeitada e você vai amarrar ele. Fazer um nó. E aí você tem um turbante feito de calça. E agora vamos fazer um turbante com uma camiseta, ó. O legal é que seja um tecido bem colorido. Pode ser camiseta ou pode ser só um tecido. Como eu não tenho nenhum tecido colorido, por isso que eu estou ensinando com a calça e agora com a camiseta, ó. Então, pela gola, você põe a cabeça, tá? Dá uma enrolada aqui, como se fosse até toalha, quando a gente lava a cabeça, tá? E vai dar um nó. Deu um nó aqui, colocou todo o cabelo para dentro e está de turbante. Olá, alunos da EJA! Então, estou eu aqui para desafiá-los, desafiar cada um de vocês em relação ao turbante. Então, já foi a explicação como fazer um turbante, tá? E só lembrando, não são só as mulheres, não. Olha aqui, ó. Os homens também usam turbante. Então, vamos fazer uma homenagem, tá? Ao continente africano, ao povo africano. Vamos fazer um turbante e mandar uma foto? Você tem o dia de hoje, amanhã e no máximo até quinta-feira. Então vou aguardar Isaac, Antônio 1, Antônio 2, fazer um turbante lá com um tecido, com uma camiseta, uma calça molenguinha lá, molinha. Faz o seu turbante e as meninas principalmente. E me mandem o vídeo, ok? Grande beijo! Bem, espero que não só os estudantes do SEI da professora Josiane Bonatti aceitem o desafio e enviem o material, mas todos os outros também. E espero que vocês tenham estabelecido, feito relações, e agradeço. E vamos agora assistir a um breve vídeo para o encerramento da videoaula. Lutando contra um organismo, sua discriminação. Ignorância é o maior dos vírus, sua falta de informação. Única transmissão que seja de compaixão. Diagnóstico de preconceito, tratadas com pílulas de respeito. Positivo e não me deixar abater. Ando, amo, posso correr, sou humano igual a você. Gênero, indefinido, convicto do que posso ser humano igual a você. Humano igual a você, texto de autoria de Fabrício Muniz, jovem, negro, poeta e de favela, de Campos dos Goitacazes, interior do Rio de Janeiro.